Sabe, a história do rei Salomão é um dos maiores paradoxos que a gente encontra. Pensa bem, o homem mais sábio que talvez já tenha pisado na terra, mas que no fim da vida se vê no meio de uma tragédia espiritual. Como é que isso pode acontecer? É isso que a gente vai desvendar agora. Olha só, isso aqui resume tudo, né? De um lado, o mais sábio dos homens. Do outro, um coração que se desviou. A grande questão que fica pairando no ar e que vai guiar nossa conversa é exatamente essa. Como é que um presente tão incrível de Deus, uma sabedoria sem igual, não foi o bastante para impedir uma queda tão profunda? Bom, para a gente entender como Salomão chegou lá no topo, a gente precisa voltar um pouquinho, lá pro comecinho de tudo. A chegada dele ao trono não foi só uma questão de política, sabe? Foi apresentada como uma escolha de Deus. Ele era, de fato, o rei escolhido. Logo no comecinho do reinado, acontece algo impressionante. Salomão recebe uma oferta de Deus, tipo, peça o que você quiser. E o que ele pede? Não foi poder, não foi riqueza, nem vida longa, nada disso. Ele fez um pedido que, vamos combinar, é surpreendente. Sabedoria para governar o povo com justiça. E essa escolha definiu o destino dele. E a resposta de Deus foi de uma generosidade enorme. Justamente porque Salomão não pediu coisas para si, ele acabou recebendo não só a sabedoria que ele tanto queria, mas também tudo aquilo que ele não pediu. É uma baita lição sobre prioridades, né? Parece que a mensagem é: foca no que é certo, no que é importante de verdade. E o resto vem junto. E o mais legal é que essa sabedoria não era só teórica, uma coisa abstrata. A gente vê isso na prática. Lembra daquele caso famoso das duas mulheres disputando o bebê? Salomão não foi pela lógica fria, ele foi direto na emoção. Quando ele propõe aquela solução terrível de cortar a criança ao meio, ele sabia que o instinto materno ia gritar mais alto. E foi a que aconteceu. Ele revelou a verdade mexendo com o coração, uma prova de que a sabedoria dele era profundamente humana. Ok, com essa sabedoria toda como alicerce, Israel viveu sua era de ouro. Foram 40 anos de reinado, um período de paz e de uma prosperidade que nunca tinha se visto antes. Para se ter uma dimensão da mente desse homem, a Bíblia registra que ele criou, olha só, 3.000 provérbios. É muita coisa. E não é à toa que livros inteiros como Provérbios e Eclesiastes são atribuídos a ele. Isso mostra o tamanho, a vastidão do conhecimento que ele tinha. Mas, de todas as grandes obras, a maior de todas foi, sem sombra de dúvida, o Templo de Jerusalém. E aquilo ali não era só um prédio bonito, magnífico, era muito mais. Era o coração da vida espiritual da nação. Era visto como o lugar onde o céu e a terra de alguma forma se tocavam. Claro que uma fama dessas não ficou contida, né? Cruzou fronteiras, atraiu gente de todo lugar, inclusive líderes poderosos como a famosa Rainha de Sabá. E a reação dela quando viu tudo pessoalmente? Ela ficou de queixo caído. A frase dela mostra que a realidade era muito, mas muito maior do que qualquer boato que ela tinha ouvido. Só que é bem aqui que a história dá uma virada brusca. Bem no topo, no auge da glória, da sabedoria, do poder, é aí que começa a queda trágica de Salomão. E a pergunta que não quer calar é: o que foi que deu errado? Como é possível que o mesmo homem que ergueu o templo para Deus, que dedicou essa obra imensa a ele, acabou se afastando tanto? A resposta, segundo o texto, está nas alianças políticas dele. Para manter a paz com as nações vizinhas, Salomão se casou com centenas de mulheres estrangeiras. Só que, ao fazer isso, ele quebrou uma lei divina que era muito clara. E o que aconteceu? Aos pouquinhos, de forma sutil, essas mulheres não só ganharam o coração dele, como levaram o coração dele para longe para a adoração de outros deuses. E claro, essa desobediência teve um custo. E um custo altíssimo. A queda de Salomão não foi só um problema pessoal dele. Acabou selando o destino de uma nação inteira. A consequência vinda de Deus foi direta e foi dura. O reino seria rasgado, dividido, toda aquela unidade que o pai dele, Davi, lutou para construir e que ele mesmo, Salomão, tinha expandido, tudo isso ia se quebrar por causa da infidelidade dele. Mas fica a dúvida, será que ele se arrependeu no final? Muita gente interpreta o livro de Eclesiastes exatamente como isso. O testamento de Salomão, um rei já no fim da vida, olhando para trás, para uma vida cheia de excessos, de buscas, e chegando à conclusão de que tudo, absolutamente tudo,
Sem Deus, é correr atrás do vento. E é essa a grande conclusão dele. Depois de experimentar de tudo, sabedoria, riqueza, poder, prazeres, ele descobre que o sentido da vida é uma coisa até que bem simples: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Uma lição que, infelizmente, ele parece ter aprendido do jeito mais difícil e doloroso. Então, o legado de Salomão é isso, um grande paradoxo. Ele virou uma figura gigantesca, lembrada não só na Bíblia, mas em todo tipo de lenda e história que foi contada e recontada ao longo dos séculos. A imagem de Salomão ficou tão grande que cada tradição o enxerga de um jeito. Na tradição judaica, por exemplo, ele é quase um místico, com domínio sobre espíritos. Os historiadores antigos reforçam a imagem do governante rico e poderoso. E a arqueologia? Bom, apesar de não ter uma prova direta, tipo uma placa dizendo Templo de Salomão aqui, as evidências apontam para um reino bem rico e organizado naquela época, o que combina com a descrição da Bíblia. Então, o que a gente tira disso tudo? Quais são as grandes lições? A primeira, e talvez a mais forte, é que só sabedoria não é o suficiente. Não adianta nada. A história dele é um lembrete de que ninguém, nem a pessoa mais brilhante do mundo, está imune ao erro, à queda. E no final das contas, a vida dele aponta para uma necessidade de algo ou alguém que seja maior do que a nossa própria capacidade. E essa ideia de precisar de algo maior nos joga séculos para frente, direto para o Novo Testamento. Porque lá, o próprio Jesus faz uma afirmação bem ousada. Ele diz: olha, aqui está alguém que é maior do que Salomão. E aqui a gente fecha o ciclo. A história de Salomão funciona como um grande alerta. Um alerta de que a sabedoria humana, por mais incrível e genial que seja, tem um limite. Ela pode falhar. A verdadeira sabedoria, talvez, não seja sobre ter todas as respostas, mas sobre manter o coração no lugar certo. E a pergunta que a vida dele deixa pra gente pensar é: no fim do dia, em que tipo de sabedoria a gente está colocando a nossa confiança?